Bom dia para todos. É uma alegria estar com vocês nesta manhã de sábado e participar junto com vocês desse grande congresso missionário Conectados. Eu não sei se você percebeu, mas aí nesse folder que você recebeu aí, você recebeu um folder e aí tem uma marquinha, eu vou. Existe um movimento. Esse é um movimento mundial de envolvimento total na missão. Então, a igreja, a nível mundial, está convidando cada um dos membros adventistas a se envolver plenamente na pregação do Evangelho. E para começar nesta manhã, eu gostaria de convidá-los a que abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9. Eu gostaria de pedir que colocassem também a apresentação. Ok, obrigado. Ok, vamos falar nesta manhã um pouquinho sobre classe bíblica. Estamos com um tempinho bem reduzido, eu quero ficar bem dentro do tempo. O texto que eu quero ler com vocês está em 1 Coríntios capítulo 9, versos 22 e 23, que diz assim: Paulo escreveu aos Coríntios e ele assim se expressou: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Queridos, há um chamado para cada um de nós, para esse processo de envolvimento. Paulo chega a dizer no verso 16, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E como pregar o Evangelho? Existem muitos métodos, e a estratégia da evangelização requer ganhar o mundo, e para ganhar o mundo se requer mobilizar a igreja e utilizar todos os métodos, especialmente o que nós vamos tratar aqui com vocês nesta manhã sobre as classes bíblicas. Este grande pregador metodista, ele disse o seguinte: o método de Deus é o homem. Deus não unge métodos, Deus não unge máquinas, Deus unge a homens. Deus unge a homens. Queridos, já há algum tempo, aqui em nosso campo, nós temos ouvido falar de discipulador Question. Talvez você já aprendeu o conceito, talvez você já percebeu claramente o que significa ser um discipulador, baseado no que você entende ser um discípulo. Porque ser um discipulador, em primeiro lugar, é ser um discípulo do Senhor Jesus, é ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas o que é ser um discipulador? Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, a dinâmica do discipulado, e eu quero comentar rapidamente com vocês aqui alguns textos, mostrando a dinâmica do discipulado. O primeiro texto está em João capítulo 1, verso 29, no qual está escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja, João está apresentando para os seus discípulos, aqueles que o seguiam, a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem eram esses discípulos? Se você for até o verso 40, você vai descobrir que um desses discípulos era André. O verso 40 diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 discípulos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Eu me adiantei um pouquinho aqui no texto, não foi? Seguido a Jesus. André teve uma experiência especial com Jesus Cristo, a partir do testemunho de João. João testemunhou de Jesus para os seus discípulos. André ouviu o testemunho
conheceu a Jesus, passou a segui-lo, e agora veja a reação de André, no verso 41. O verso 41 diz: ele achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Você percebe a dinâmica do discipulado? João apresenta Jesus, André conhece a Jesus, passa a segui-lo, e agora André apresenta Jesus ao seu irmão, Simão Pedro. Continuando a dinâmica do discipulado, no verso 43, nós encontramos a informação que no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Interessante que Felipe era da mesma cidade de Simão, Pedro e André, a cidade de Betsaida. E então, quando Felipe encontra Jesus e passa a seguir a Jesus, o que Felipe faz? Ele então testemunha desta sua relação com Jesus. E aí no verso 45 nós lemos: Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Você percebe aí a relação de discipulado? O indivíduo passa a seguir a Jesus e ele vai, conta da sua experiência para outro e faz outro discípulo de Cristo. Isso nós chamamos de processo discipulador. Mas como as classes bíblicas participam desse processo? Como participam? Bom, qual é a definição de classe bíblica? Como é que nós poderíamos então definir uma classe bíblica? Eu coloquei uma definição aqui, você pode acompanhar. É uma classe que tem por finalidade ensinar e motivar pessoas no exercício da vida cristã, por meio de um estudo coletivo, ministrado a um grupo de interessados no aprofundamento do aprendizado da Bíblia. São pessoas que tiveram seu interesse despertado e vão a uma classe aprender um pouco mais aprofundadamente a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas como esse interesse é despertado? Esse interesse é despertado na vida a partir da vida dos discípulos de Cristo Jesus. É a partir de alguém que vive os preceitos, os princípios do reino. É a partir daí que alguém se sente motivado, interessado a descobrir algo mais a respeito de Jesus. Na prática, a coisa funciona mais ou menos assim. Alguém começa a olhar você segue os princípios do reino de Deus, e essa pessoa passa a sentir-se motivado, interessado a conhecer um pouco mais a respeito de Cristo. Pode acontecer também de você fazer uma amizade intencional e trazer essa pessoa para o conhecimento de Jesus Cristo. Aqui na Igreja do Marco, nós temos então algumas classes para atender a esses interessados. E a ideia, querido, é através destas classes poder fazer com que essas pessoas tenham uma relação mais íntima com Cristo. E eu quero concluir com as palavras de Ellen White. Ela diz que unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nós nos aproximarmos das pessoas, porque o Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades e então conquistava-lhes a confiança, e aí só então lhes convidava: segue-me. Esse é um processo que nós chamamos de processo discipulador. E para ajudar você nesse processo, a Igreja do Marco tem as classes bíblicas, e essas classes bíblicas ajudam a atender a pessoa que você fez contato, a um interessado amigo seu, a alguém que você gostaria de vê-lo na eternidade, a alguém que você listou aí nesse folder dos 5 nomes que você colocou aí. E nós temos classes para atender a todos os gostos. Nós temos classes bíblicas logo cedo, aqui às 9:30 da manhã, aos sábados, e essas classes
trabalham com a lição Ouvindo a Voz de Deus. A lição Ouvindo a Voz de Deus é repetida à tarde, aos sábados, às 16 horas também. Mas logo depois nós temos uma classe avançada. Esta classe trata das profecias no livro de Daniel. Começa hoje, a partir das 17 horas. Aos domingos, às 17 horas, nós temos uma classe Ensinos de Jesus. E nós temos também uma outra classe, logo depois, às 18 horas, na sala 2, Bíblia Fácil Novo Tempo. Talvez você tenha um amigo, algum conhecido, que tenha assim, um conceito de que a Bíblia é muito difícil, é complicado. Você pode convidá-lo, dizendo, você vem para a minha classe. É uma classe onde a Bíblia é explicada de forma bem fácil, você vai entendê-la. E às 18 horas, nós temos, está somente erradinho ali, considere às 18 horas, na sala 7, nós temos o estudo Revelações da Esperança. Esse é um estudo novo do Apocalipse. É o seminário do Apocalipse, formatado numa paginação nova, num formato novo, mais moderno. Mas o conteúdo ainda é estudar as profecias do Apocalipse. Queridos, quanto poder há em alguém que se interessa em estudar a palavra de Deus. Quando nós temos a oportunidade de colocar a palavra de Deus diante das pessoas. Pode ser aqui na igreja, mas pode ser em outro ambiente também. Pode ser na sua casa, num pequeno grupo, ou pasmem, pode ser também no ambiente de trabalho. E essa semana nós tivemos uma experiência que me chamou muita atenção. E para isso eu gostaria de convidar aqui a nossa irmã Delma Pinheiro. Você pode vir aqui, irmã Delma? A irmã Delma Pinheiro, ela é servidora lá no Evandro Chagas. E ela vai nos ajudar a contar uma história que nós vivenciamos essa semana. Uma classe bíblica, num horário de almoço, onde as pessoas estão descansando, e ali elas querem estudar a palavra de Deus. Eu acho que está ligado já, né? Irmã Delma, me explica como surgiu a ideia de fazer uma classe bíblica no Evandro Chagas. Bom dia, irmãos. Feliz sábado para todos. Eu quero dizer aqui que a ideia surgiu assim, dentro do meu coração, de fazer o estudo bíblico com alguém, porque eu me batizei recentemente e desde então começou a gritar dentro do meu coração o desejo de fazer parte dessa missão. E eu não sabia como, porque eu nem aprendi direito ainda. Eu ainda estou fazendo parte da classe de estudo 7. E desde então, quando eu comecei a fazer parte do estudo dessa classe, eu senti o desejo imenso de que isso acontecesse na minha família, com os meus irmãos e principalmente no meu ambiente de trabalho. E eu pensei inicialmente assim, em dar estudo bíblico para um amigo meu, o qual sempre a gente conversava sobre a Bíblia. E ele é tipo agnóstico, assim, né? E a gente ficava polemizando sobre alguns temas, enfim. Só que eu não sabia como fazer isso, não me sentia preparada. E eu me sentia agoniada por causa disso, né? Porque eu queria fazer e não sabia como. E eu comecei a clamar desesperadamente por Deus, que eu queria muito, muito fazer parte dessa missão. Então, eu falei com um dos responsáveis por estudo bíblico e eu cheguei até o irmão Marcos. E ele se comprometeu em fazer esse estudo comigo, né? E eu falei com o meu colega e perguntei se ele queria fazer o estudo bíblico e ele aceitou. Ele fez um pouquinho assim de, não sei, mas... Aí resolveu aceitar. E ele, muito amigo, meu colega assim de trabalho, que nós trabalhamos muito junto. E ele já falou para outras pessoas, e para todo mundo com quem ele falou, queria também fazer. Aí quando eu vi, já tinha pelo menos umas 7 pessoas interessadas a fazer o estudo. Você percebeu o que aconteceu aqui? Ela ia dar o estudo bíblico apenas para uma pessoa só. E essa pessoa então começou a divulgar. E agora já não era mais uma pessoa, eram 7 pessoas. Surgiu uma classe. E num determinado momento, a minha chefia imediata estava conversando ali e de repente ouviu esse assunto e gostou muito da ideia e falou assim: por que você não pede o auditório aqui do centro?
Posso, Carol? Ela, pode, claro, é muito interessante isso, vamos gostar muito. E de repente, aconteceu o pastor Haroldo na minha frente, assim, né? E eu não sabia com quem conversar, falar isso, e aconteceu dele, né? E eu solicitei o auditório, e nós temos 2 auditórios lá. Eu trabalho dentro do Evandro Chagas, dentro do Centro Nacional de Primata. Lá tem 2 auditórios, um grandão, mais ou menos do tamanho dessa igreja, talvez até maior, eu acho, e um menorzinho, que cabe mais ou menos umas 30 pessoas, mas de acordo com a Covid, né, dos protocolos, não pode, o limite máximo é 16 ou 20 pessoas. E lotou o auditório. Se eu não me engano, deu 16 pessoas. E, na verdade, tinha uma das pessoas que chegaram lá, e eu fui falar rapidamente, assim, né, que foi muito, muito rápido, muito por um acaso, aconteceu essa classe bíblica, se formou assim, ela falou que não foi por um acaso. Ela disse assim, Delma, não foi por um acaso, eu estava querendo, uma amiga minha lá, católica, né, que ela falou que não foi por um acaso, que ela tinha clamado e pedido a Deus que ela queria saber mais da Bíblia. E eu também, dentro do meu coração, né, estudo bíblico como uma pessoa, na verdade eu tinha dentro do meu coração, eu digo, poxa, como eu gostaria de montar uma classe bíblica aqui, igual como eu tenho lá na igreja, para falar de Deus. E eu eu nem cheguei a pedir, era um desejo do meu coração. Amém. E em menos de uma semana, Deus ouviu e realizou de forma incrível. Eu não sei se você conseguiu entender, mas após o estudo, quando as pessoas estavam ali conversando, uma delas, eu acho que é a Vilma, né? Sim. Ela disse para Delma, não foi por acaso. Isto aqui é resposta de Deus à minha oração. Amém, irmãos? Eu creio que você que está ouvindo, você que está despertando em teu coração o desejo de ter uma classe bíblica, de participar de uma classe bíblica, de trazer um amigo para uma classe bíblica, não deixe passar essa oportunidade. E deixa eu só falar um detalhe. Eu percebi também no meu trabalho ali, né, num ambiente assim, que eu nem imaginava o quanto as pessoas têm sede e fome da palavra de Deus. Sede e fome da palavra de Deus. Queridos, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção toda especial para nós. E se nós nos empenharmos no trabalho do Senhor, nós estaremos ajudando, dando a nossa cooperação para que a obra do Evangelho se conclua e Cristo Jesus volte para nos levar para a eternidade. Se esse é o teu desejo, eu gostaria de convidá-lo que ficasse de pé, para orarmos ao Senhor e concluirmos esta reunião abençoada. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos os milagres que o Senhor permite que testemunhemos. E agora aqui, Senhor Deus, na palavra apresentada por tua filha, aquelas pessoas ali em seu ambiente de trabalho, receberam as primeiras sementes da palavra viva. E nós acreditamos que agora a obra do teu Santo Espírito é fazer com que esta semente germine no coração deles. Mas aqui também, Senhor Deus, nesta igreja, algumas pessoas, quem sabe alguns irmãos, começam a ter em seu coração o desejo despertado de ter em sua casa uma classe bíblica, de ter em seu pequeno grupo uma classe bíblica, ou até mesmo trazer seus interessados e amigos para as classes bíblicas. E que se faça conforme a tua santa e bendita vontade. Abençoa a tua igreja que aqui se reuniu, mas também abençoa a igreja que esteve em conexão através das mídias sociais do YouTube, pois oramos, Senhor Deus, agradecidos, e o fazemos no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.